Esses registros fazem parte da história de Xanxerê de 7 anos atrás, na passagem do tornado, e fazem parte também da história da jornalista Cristine Maraga, que, por um acaso, é a nossa colega aqui no canal Ideal. E, inclusive, Cristine, a gente tá vendo aí nas fotos aí que você ficou com o rosto prejudicado na história. É maquiagem agora, Cris, que você tá aí, né? Plena, belíssima, aparecendo na imagem aí? É bastante maquiagem mesmo? Como é que é? Agora tem que ser, né? Tem que ser maquiagem, não tem jeito. Depois da surra que eu levei do tornado, né? Cristine Maraga, que história, né? O pessoal que acompanhou na época da RIC TV, inclusive, né, foi feita a reportagem contando um pouco do que a Cris viveu. Para você que não sabe, para você que não conhece, a Cris estava em casa no momento da passagem do tornado, e é uma das vítimas, né, porque ela realmente foi arrastada pelo vento, e ela vai relatar um pouquinho mais sobre essa história agora. Era mais ou menos 3h15 da tarde, era por aí, né, Cris? Era um pouquinho antes que eu lembro, porque eu lembro que eu tinha uma reunião no centro por volta das 3h30 e eu ainda estava em casa. Então eu estava dando um tempinho em casa antes de sair para ir para o centro, que a gente ia ter uma reunião dos colegas da imprensa, inclusive, para reativar uma associação. E aí eu lembro que a primeira coisa, assim, que me vem à memória foi o barulho, que a gente começou a ouvir dentro de casa. Eu estava na sala, meu pai disse, é temporal, né? Tenta dar uma olhada para ver se as janelas estão fechadas. E aí corri, olhei, as janelas estavam fechadas, nisso eu abri a porta da casa, mas eu não tinha percepção de que era um tornado. Para mim, visivelmente, era uma grande neblina, porque, na verdade, ele já estava muito próximo da minha casa. Mas era um barulho muito forte, uma turbina, algo assim, um barulho o barulho me chamou a atenção. Aí eu lembro que ainda na minha cabeça, assim, eu pensei, uma chuva de pedras, é granizo, eu pensei. E o meu carro estava do lado de fora da casa, aí eu pensei, vou guardar meu carro para não ter prejuízos no meu carro. Não deu tempo. Não deu tempo. Nesse momento que eu pensei, eu lembro que eu olhei para tentar achar a minha bolsa para pegar a chave, nisso o tornado já estava na minha casa. Ele abriu a porta do cômodo que eu estava, da cozinha, me arrastou no chão, me derrubou, me arrastou e derrubou um refrigerador em cima de mim. Então eu fiquei presa na minha cozinha debaixo do refrigerador. Nossa, e como é que foi a tua sensação, a tua experiência naquele momento? O que passou na tua cabeça? É muito rápido. Eu só pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? E com o meu pai, a minha preocupação era com o meu pai que estava na garagem naquele momento. Porque eu percebi que era algo muito sério. Eu senti quando o tornado arrancou todo o telhado da minha casa, que eu estava deitada lá debaixo, não conseguia sair debaixo do refrigerador. E eu não conseguia ter comunicação com o meu pai por causa do barulho. Mas isso muito rápido. Quando passou o fenômeno, já cessou o barulho e começou a chuva. Uma chuva torrencial. Assim. Aí eu consegui chamar o meu pai. A gente não tinha comunicação direta de um cômodo para o outro, né? Então eu chamei ele, ele saiu, deu a volta pela casa, saiu da garagem, ele não se feriu, ele só estava com alguns estilhaços de vidro, porque o vidro da porta da garagem estourou. E aí ele conseguiu perceber, entrou na casa, não conseguia me achar, e eu consegui levantar essa mão que estava solta. Aí ele conseguiu erguer o refrigerador e me tirar debaixo do... Você se machucou mesmo? Eu me machuquei. Eu me machuquei bastante. Essas fotos, assim, são do dia posterior ao tornado, no feriado do dia 21 de abril. Mas ali eu não tinha noção ainda do que tinha acontecido, porque eu cheguei a fazer raio-x do pulso, mas no raio-x não demonstrava a fratura. Então, porque ela não era uma fratura exposta, não era uma fratura muito grave, mas houve, né? Uma fratura. Então, o que aconteceu? Eu fui descobrindo depois, quando a dor não cessava, que aí eu procurei atendimento, fiz uma ressonância, aí eu descobri que eu tinha esmagado, né, o meu pulso, tinha machucado bastante, e que eu tinha uma pequena fratura em 3 vértebras da coluna. Nossa. Que aí eu fui para o colete ortopédico, fui para usar a tala na mão, e daí que eu fui para me recuperar. Mas nisso tudo eu já tinha tentado lavar minhas coisas, eu já tinha feito mudança, eu já tinha carregado peso e a dor não parava. Aí que foi então que eu fui descobrir o que havia acontecido realmente comigo. Porque naquele calor da emoção... No dia eu não sentia dor. Eu fui começar a sentir dor depois, à noite. Aí quando o hospital já estava super lotado, não tinha mais como me atender. Aí eu fui para o 24 horas. Na época o 24 horas não tinha gerador de energia. Eles me aplicavam injeção à luz de vela.
Aí eu fui liberada, no outro dia eu fui para o hospital, fiz o raio-x, mas ainda assim não mostrou nada naquele momento. Fui liberada só com remédio para dor, que daí não resolveu. Mais tarde eu acabei descobrindo as fraturas daí. E você é uma daquelas pessoas que pode contar que realmente teve a solidariedade das pessoas te auxiliando a tua família, né? Eu brinco assim que eu acho que eu descobri os dois lados do ser humano nessa experiência do tornado. Porque uma foi da solidariedade. E foi uma solidariedade assim instantânea, desde aquele momento que aconteceu o fenômeno até semanas depois. E outra foi também das pessoas tentarem se aproveitar desse momento. Sim. Então, que é a parte mais triste dessa história. Mas eu gosto de tirar o lado positivo. Sim. Então, eu fui privilegiadíssima, assim, porque momentos depois do fenômeno, pessoas que nos conheciam passaram pelo local e perceberam que nós havíamos sido atingidos e foram lá e resgataram nossas coisas. Então eu consegui tirar o máximo possível de bens que ainda, né, estavam em condições de uso do local ainda no dia do tornado, que foram abrigados pelo patrão da minha mãe, ex-patrão da minha mãe na época. Os meus colegas da TV todos ajudaram. Eu fiquei hospedada na casa do Adão, aí que está nos filmando, uns 10 dias eu e minha família ficamos hospedadas. Pagou aluguel ou tá Não paguei aluguel, gente. Ainda, até hoje. E fora isso, assim, nos dias que sucederam ao fenômeno, como a casa não era minha, eu morava de aluguel na residência, então eu não tive acesso aos benefícios que o proprietário do imóvel teria. Então, eu não tive esse aporte do Estado. Então, eu tive um aporte muito grande de pessoas, sabe? Que se solidarizaram com a minha história. Familiares. No dia seguinte, minha família já estava aqui lavando tudo, tentando ajudar na medida do possível. Familiares que moravam longe mandaram dinheiro, colegas da época da TV de Florianópolis fizeram uma vaquinha, mandaram dinheiro. Teve fontes de pessoas que eu já havia entrevistado na época de jornalista de televisão, em que foram e doaram. Um exemplo, eu ganhei um móvel de uma fonte. Então, assim, várias pessoas assim que eu não imaginava que gostassem de mim ou da nossa família, que nesse momento deram todo o suporte que a gente precisava. Mas, por outro lado, a gente teve situação assim de não encontrar lugar para morar posteriormente, porque ofereciam-nos a casinha da lenha dos fundos, assim, por um aluguel de R$600 na época. Nossa. Então, situações assim de a gente não conseguir consertar as coisas ou cobrarem um preço absurdo, enfim. Mas o lado negativo, né? Certo, mas por um outro lado teve muitas outras experiências também. E a Cris vai falar mais a respeito disso, porque nós vamos ter um podcast específico para falar sobre o tornado, né, Cris? E aí a gente vai poder falar mais sobre essas situações, falar mais da parte da cobertura jornalística também, como foi ter o contato com as famílias, que a Cris vivenciou justamente muito mais forte, obviamente, o lado da pessoa que é atingida, do lado da pessoa que é a vítima, mas também pode dar o relato na questão jornalística. A gente vai falar sobre tudo isso num podcast e a gente já convida as pessoas a acompanharem, né, Cris? Isso. Hoje a gente vai ter um podcast super especial falando sobre isso. E o pessoal até pensa, vamos falar mais uma vez sobre isso. Mas, gente, mobilizou muitas pessoas aqui. E se você não foi uma das pessoas que foi atingida, você de alguma forma teve participação em mudar talvez a vida de uma pessoa que foi atingida, em prestar solidariedade, em ajudar com doação. E é nesses momentos que a gente vê como a união também fortalece. Então a gente vai falar um pouquinho disso, vai falar sobre as dificuldades do enfrentamento, vai resgatar um pouquinho do que a gente viveu 7 anos atrás, né? Muito bem, então não perca na noite de hoje, você vai conferir aqui no canal Ideal esse podcast especial falando sobre os 7 anos do tornado. Cris, obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Valeu, até lá.